Muito bem, gente. Então, estamos aqui para o nosso segundo encontro, nosso segundo estudo, onde a gente vai estudar Levítico, né? Esse tema é muito importante dentro de um entendimento que a gente quer estudar e que a gente quer provar, né, com a Bíblia, de que homoafetividade não é pecado. Esses dois textos de Levítico, eles são importantes, por quê? Porque eles ainda são, por alguns, usados como uma forma de condenar, né, a homossexualidade e, em última instância, de condenar pessoas, né, de condenar seres humanos apenas por serem quem são, né? Então, pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui, compartilhar. Perfeito, agora vocês estão vendo a tela do Canva aí, né, dos slides. Sim. Perfeito. Pessoal, nossos temas e nossos encontros, né? Hoje, 23/6, o estudo do Levítico. Os demais encontros a gente ainda vai marcar, por isso que eles estão com um sinalzinho ali de interrogação, né? E eu quero lembrar vocês do nosso encontro bônus, que vai ser uma mensagem especial com a pastora Akeldan Fieldberg, da igreja Um Lugar Comunidade, tá? Importante lembrar aqui também que esse estudo, ele não tem nenhuma ligação com nenhuma instituição religiosa, ok? E com nenhuma comunidade de fé. Esse estudo é um estudo independente. Além disso, vale lembrar vocês também que esse estudo ele possui um viés muito claro, tá? Nós não consideramos a homossexualidade pecado e nós queremos provar que ela não é com a Bíblia, né? E no nosso estudo da outra aula, a gente viu a história de Sodoma e Gomorra, né? E em resumo, pessoal, a história de Sodoma e Gomorra, narrada no Antigo Testamento e relembrada no Novo Testamento, ela não aborda a homoafetividade. Na verdade, a gente viu que o pecado de Sodoma e Gomorra foi a falta de hospitalidade e a opressão. Deixa eu ver aqui se alguém está pedindo para entrar. Pronto. E hoje a gente vai estudar o Levítico, né? Esse tema aí meio polêmico, né? Onde a gente escuta aquela palavrinha um pouco cruel, né? Abominação. Né? Algumas pessoas vão dizer que o texto está se referindo a pessoas da comunidade LGBT+. Pessoal, eu vou pedir para vocês um pouco mais de pontualidade, tá? Porque senão eu tenho que ficar saindo aqui dos slides e indo lá pro Google para deixar a galera entrar, ok? Turma, então, para a gente começar esse estudo, eu queria começar com essa perguntinha que vocês estão vendo aí na tela. A gente precisa concordar com tudo o que os autores bíblicos acreditavam? O que vocês acham? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos dar continuidade, ok? Quando alguém quiser falar, gente, pode me interromper. Eu posso falar. Por favor. Não necessariamente. Uhum. Contudo, porque a Bíblia, ela, apesar de ser nossa regra de fé e prática, ela está cheia de teologias diversas, variadas, que em cada tempo, no seu lugar, falava servia para um povo diferente, né? Sim. Então, não necessariamente precisamos concordar com tudo, principalmente naquilo que se diz a usos e costumes da época. Muito bem colocado. Quem que falou para nós agora aqui?
Eu sou o Thiago. Thiago, muito bem colocado. Muito bem colocado. Muito bem colocado mesmo. Deixa eu voltar a apresentar. Mais uma vez eu vou lembrar vocês da pontualidade, tá? Muito bem, pessoal. Vamos ver uns textos perturbadores aqui? Lá em Êxodo 21 diz assim: aquele que fere seu escravo ou escrava com uma vara e eles morrem sob suas mãos, será culpado do crime. Mas se a parte permanecer viva por um dia ou 2, ele não estará sujeito à punição, porque é seu dinheiro. Pessoal, olha o que esse texto está falando aqui. Ele está falando assim, basicamente, ó. Se você tem um escravo ou uma escrava, né? E se você bater nesse seu escravo, enfim, e eles morrerem nas suas mãos, você vai ser culpado desse crime. Mas se o seu escravo e sua escrava, ele ficar vivo assim por um dia ou 2, tipo assim, você espancou o cara, ele tá rastejando no chão. Mas se ele continuar vivo por 1, 2 dias, então você não vai estar sujeito a nenhuma punição, porque esse escravo é seu dinheiro. Então veja, né? O texto aqui, ele está tratando outro ser humano como dinheiro, né? Como um objeto, né? Ele está tratando esse escravo como um objeto. Você pode bater, só não mata, tá? Ele não pode morrer na hora. Se morrer depois de 2, 3 dias, não tem problema. Porque é teu dinheiro. Está tratando como uma mercadoria, pessoal. Um texto perturbador, né? Como é que se explica um texto desses? Né? Vamos ver o próximo? Deuteronômio 22, 20 e 21 vai dizer assim: mas, se a acusação for verdadeira, tendo-se verificado não ser virgem a jovem, ela será levada até a entrada da casa do pai, e os homens da cidade a apedrejarão até a morte, por haver cometido uma infâmia em Israel, prostituindo-se na casa paterna. Assim eliminarás o mal de teu meio. Eu não sei como é que eles faziam na época, né, para conferir se uma mulher era virgem ou não, né? Porém, é isso que o texto está falando aqui, né? Se uma moça for acusada, né, que ela se casou e não era virgem, e se for comprovada essa acusação, se for provado isso, né, ela vai ser levada até a entrada da casa do seu pai e lá os homens irão apedrejá-la até a morte. É isso que diz Deuteronômio 22, 20 e 21. Deuteronômio 22, 28, 29 diz assim: se um homem encontrar uma mulher que é virgem e que não é casada, agarrá-la e deitar-se com ela, o assunto será julgado. Quem se deitar com ela dará ao pai da donzela 50 partes de prata, e a terá por mulher, porque a humilhou. Não poderá afastá-la pelo resto de sua vida. Veja, gente, aqui, ó, o texto ele está dizendo basicamente assim: se um cara encontrar uma mulher por aí e estuprar essa mulher, não tem problema, basta que esse cara, esse estuprador, ele pague um determinado valor ali para o pai dessa mulher, um dote, né? E se case com ela, né? E veja que o texto, ele parece que ele coloca o fardo sobre esse homem, né? Não poderá afastá-la pelo resto de sua vida, né? Claro que a gente está falando de uma cultura da época, né? Mas veja, como é que eu vou ler esse texto aqui e querer aplicar literalmente nos dias de hoje? É possível, pessoal? Não é possível, gente. Não é possível. Veja, você se imagina que você é pai aí de uma criança, de uma menina, uma adolescente, 15 anos. Sua filha foi estuprada. Você vai até o gabinete do teu pastor, pedir uma oração, pedir um conselho, e teu pastor diz assim: meu irmão, não tem problema. Basta que esse rapaz aí que estuprou a tua filha de 15 anos, ele pague, sei lá, uma porcentagem para você e se case com ela. Não tem problema não, a gente faz o casamento aqui na igreja. Veja, não tem como
não é possível, dentro do nosso contexto, né, e da nossa realidade, querer interpretar e aplicar esse texto literalmente. Não é possível fazer isso. Esse texto é cruel. Esse texto ele tá falando assim: olha, se você foi estuprada, minha querida, basta que o estuprador ele pague pro seu pai tanto de dinheiro e se case com você. Vamos pro próximo? Deuteronômio 23, versículo 1 e versículo 3. Um eunuco cujos testículos são quebrados ou cortados, ou tem pênis cortado, não entrará na igreja do Senhor. Filhos bastardos e seus descendentes também não podem entrar na igreja do Senhor. Nenhum filho ilegítimo entrará na Assembleia do Senhor até a 10ª geração. Um eunuco, né, pessoal? A gente vai estudar mais pra frente, a gente vai ver que um eunuco, ser eunuco, na época do texto bíblico, não significa ser inativo sexualmente, mas significa ser infértil, né? Ser uma pessoa estéril, incapaz de reproduzir, né? Eunucos, geralmente, alguns, eles apresentam deformidades físicas, né? Nas suas partes íntimas. E esse texto, ele diz que eunucos não podem entrar na igreja do Senhor. Uma teoria diz que os eunucos não podem entrar na igreja do Senhor porque, à época, né? Quando uma pessoa nascia eunuco, seu destino estava praticamente desenhado já, fadado, né? Os eunucos, eles estavam muito ligados a cultos, né? Cultos pagãos, a deuses e deusas pagãs. Então, acredite-se que seja por isso, que eles não poderiam entrar na igreja do Senhor. Filhos bastardos não podem entrar na igreja do Senhor, né? Como é que a gente aplica isso hoje literalmente? Não tem como, gente. É desumano querer ler um texto e aplicar ele literalmente, levar ele ao pé da letra e se esquecer de 2000 anos, né? De uma cultura para outra, de uma sociedade para outra. Se um homem se casou com uma donzela que é virgem e alguém a encontra na cidade e se deita com ela, tu os levarás à porta da cidade e serão apedrejados. A moça porque não chorou, estando na cidade. O homem porque humilhou a mulher do seu próximo. E tirarás o mal do meio de ti. Então veja, né? Mulher foi estuprada. Se ela não gritar, ela também vai ser levada à morte junto com o estuprador. E o problema, veja bem que o problema que a Bíblia aponta aqui que esse estuprador cometeu não é porque ele humilhou ela, né? Porque ele cometeu uma maldade contra ela em si, mas é porque ele humilhou a mulher do seu próximo. Então veja, né? Essa mulher já tinha dono, né? Deuteronômio 14, 21 nos diz assim: não cozinhe um cabrito no leite de sua própria mãe. Então não pode comer estrogonofe? Porque é literalmente isso que o texto está falando. Comer estrogonofe é pecado? Pessoal, a Bíblia, a gente tem que entender o seguinte. Esse livro aqui, ó, queridos. Ok? Ele é um texto, tá? A Bíblia é um texto. E a gente tem que entender, queridos, que um texto, antes de qualquer outra coisa, tá? Um texto, ele é passível de interpretação. A gente precisa ter isso em mente, tá? E eu afirmar isso para vocês, eu não estou, de maneira alguma, tipo assim, eu não estou tirando a autoridade do texto bíblico. Eu não estou querendo dizer que esse livro não é inspirado por Deus, ou que eu não acredito que esse livro é inspirado por Deus, porque eu acredito que ele é inspirado por Deus. Mas veja, esse livro, queridos, ele não é o nosso Deus. Esse livro aponta para o nosso Deus. É diferente. A gente tem que entender que esse livro,
que a gente acredita, esse livro que a gente diz que é a nossa regra de fé, ele não apareceu do nada, assim. Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar. A gente precisa entender, queridos, que a experiência, ela precede o texto. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, queridos, que esse livro, ele conta e ele narra a história de pessoas que tiveram experiências com Deus. E somente depois essas experiências viraram a Bíblia. Somente depois essas experiências elas se tornaram letra, elas se tornaram algo escrito. Porque veja bem, o povo antigamente usava muito a oralidade para contar essas experiências. A gente chama isso de tradição oral. E somente depois essa tradição oral, ela foi virar texto, pessoal. Então veja, a experiência com Deus precede o texto bíblico. A experiência com Deus precede o texto bíblico. Ok? E aquilo que eu falei anteriormente. Isso aqui, ó, o texto bíblico, a Bíblia, não é o nosso Deus. A Bíblia, ela aponta para o nosso Deus, mas ela não é o nosso Deus. Perguntas importantes que a gente pode se fazer e que a gente deve se fazer quando a gente lê um texto. Quem escreveu? Quando possível, né? Porque a maioria dos textos bíblicos são suposições. Acredita-se que Gênesis foi Moisés que escreveu. Mas acredita-se, né? Não dá para bater o martelo. Para quem escreveu? Por exemplo, as cartas de Paulo. Uma carta, queridos, ela tem um remetente e um destinatário. Quem é o destinatário de Paulo quando ele escreve lá para Corinto? É a igreja de Corinto. Então, Paulo, ele vai escrever de acordo com o contexto em que a igreja de Corinto está inserida. Você percebe que quando a gente começa a se fazer essas perguntas, a nossa mente ela vai começando a se iluminar um pouquinho? Outra pergunta, por que escreveu? Se escreveu é porque tem um motivo. Se escreveu o que escreveu, é porque tem um motivo. Qual é o motivo? Qual é o contexto? E por fim, em que contexto escreveu o que escreveu? Né? Essas perguntas são importantes para a gente entender esse livro, queridos. Outra coisa, ler a Bíblia de maneira literalista é algo muito perigoso. Sabe por que é perigoso? Porque se eu ler a Bíblia de maneira literalista, eu posso pegar aquele versículo que diz que se uma mulher for encontrada no campo e essa mulher é virgem e não é casada, e se um homem agarrar essa mulher, estuprar essa mulher, o que a Bíblia diz lá? Basta que esse homem, que esse estuprador, pague uma porcentagem, um dote para o pai da noiva e se case com ela. Queridos, como que eu vou ler esse texto e interpretar esse texto de maneira literalista e querer aplicar esse texto de maneira literalista hoje? É cruel isso, queridos. É cruel, é desumano. A gente precisa entender o mundo antigo para a gente entender a Bíblia, pessoal. A gente precisa entender que nós não estamos mais inseridos naquele modelo de sociedade, naquela cultura. Não, nós estamos no século XXI. Nós estamos no ano de 2024. Pessoal,
eu recebi uma notificação, achei que era alguém querendo entrar, mas é alguém que está com a mão levantada. Mais uma vez eu vou falar para vocês, quando eu estou compartilhando tela, eu não consigo ver. Então, se vocês quiserem me interromper, falar, compartilhar alguma coisa, podem me interromper, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Desculpa, é porque eu acabei de chegar. Eu queria saber se vocês fizeram a oração antes de começar o estudo. O seu estudo já começou? Já começou, a gente vai fazer a oração no final, ok? Certo. Pessoal, outra coisa que a gente precisa se atentar é o seguinte: o autor, ele sempre, gente, de qualquer livro, tá? O autor, ele é resultado do seu meio e da sua cultura. A pessoa que escreveu esse livro aqui, que não é a Bíblia, tá? Ela é resultado do seu meio e da sua cultura. A pessoa que escreveu esse outro livro aqui, ela é resultado do seu meio e da sua cultura. E se tudo isso influencia e influenciou nesse livro, nesse outro livro, não vai influenciar nesse livro? Esquisito, né? É claro que vai influenciar. A gente precisa entender que o autor sempre é resultado do seu meio, da sua cultura. A Bíblia vai falar, por exemplo, que coelho é ruminante. Só que a gente sabe hoje que coelho não é ruminante. A gente precisa ler a Bíblia, pessoal, com um olhar humano. Porque se a gente tropeçar em algo pequeno que seja, a gente pode perpetuar violência. Principalmente violência contra a mulher. Isso é perigoso. A gente também precisa, pessoal, entender que esse livro aqui, ele não é um livro de ciências biológicas, ele não é um livro científico, ele não é um livro sobre conduta sexual, ele não é um livro que se propõe a tratar de assuntos modernos, e eu estou querendo dizer científicos, psicológicos, não. A gente não pode colocar esse peso no texto bíblico, porque a Bíblia não vai nos responder essas perguntas. Ok? É de suma importância a gente ter a ciência de que a gente vive em uma cultura completamente diferente da cultura narrada, né? E que permeia todo o contexto do texto bíblico. Outro texto aqui, né, um pouco difícil de entender. Não permita que os seus animais se ajuntem com os de espécie diversa. Não plante semente de duas espécies em seu campo. Nem use roupa de dois tecidos diferentes. Por quê? O texto bíblico não nos dá resposta. É pecado eu usar uma camisa de, sei lá, cetim e uma calça jeans? Roupas de dois tecidos diferentes? Entende? Então veja, existem coisas que a Bíblia não vai nos responder. Existem coisas que são culturais, que são contextuais. E a gente precisa ser maduro o suficiente para dizer, olha, realmente, a gente não tem resposta para isso. Mas entender que esse livro, ele faz parte de um contexto. Vamos para o texto, então? Para ambos os textos, né? Levítico 18, 22 e Levítico 20, versículo 13, ok? O primeiro diz assim: não te deitarás com um homem como se fosse mulher. É abominação. Próximo. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. E agora, hein? Porque quando a gente lê esses dois textos em 2024, no século 21, com todas as traduções que foram feitas até chegar aqui, parece que não tem escapatória, né? Será que não tem? Vamos ver. Possíveis interpretações. E no final desse estudo, vocês vão entender o porquê,
né, possíveis interpretações. Abuso, estupro e poder. Pessoal, lembra do nosso estudo sobre Sodoma e Gomorra? Pois é, contexto de guerras, né? O estupro no mundo antigo, ele era muito usado quando você queria humilhar uma pessoa, né? Um sexo como um meio, né? Nesse caso, como um meio para subjugar, para humilhar, né? Aqui nós temos a objetificação do ser humano, pessoal, né? E nesse caso, nessa possível interpretação, o texto ele está falando exatamente de estupro, né? Exatamente desse sexo como um meio para você humilhar outra pessoa, né? Até porque, naquele contexto da época, um israelita livre, ele não podia estuprar outra pessoa e não podia ser estuprado, jamais, né? Ele não era um escravo, não era um escravo sexual, não era um eunuco, né? E por que o texto está falando assim? Por que o texto está falando de uma condenação? Para evitar que isso se repita, né? Isso, pessoal, dentro dessa possível interpretação aqui. A interpretação que fala de um abuso, de um estupro, né? De um sexo como um meio para você humilhar outra pessoa. E por que evitar que isso se repita? Porque isso já aconteceu antes na Bíblia, né? A própria história de Sodoma e Gomorra. Próxima interpretação. Sexo como um meio para a idolatria. Pessoal, a palavra abominação aqui, no original hebraico, ela é a palavra toevá. A palavra toevá, queridos, ela é abominação especialmente de ordem ritualística, né? Lembrando que o povo aqui, ele está dentro ali de uma geografia onde os outros povos, os povos vizinhos do povo de Israel, existiam povos pagãos que adoravam, por exemplo, Ishtar e Ácera, né? A gente estudou também, lá no estudo de Sodoma e Gomorra, que existiam sacerdotes e sacerdotisas, prostitutos cultuais desses deuses aí. E eles usavam o sexo como um meio para adoração. Agora veja, né? Abominação, toevá, né? A Bíblia de Estudo Palavra-Chave, ela vai traduzir toevá exatamente isso que eu falei. Uma abominação especialmente de ordem ritualística, né? Mas veja, né? O autor desse texto, ele possuía uma palavra que se refere a um ato abominável por si só. A palavra zimá, né? Ato abominável por si só. O autor não usa essa palavra. Ele tinha essa palavra dentro do vocabulário dele, mas ele não usou essa palavra. Ele usou a palavra toevá. Queridos, essa interpretação aqui é uma interpretação da revista Zelota, tá? Do Caio Pérez, um teólogo maravilhoso. Baseei esse slide dessa possível interpretação no artigo do Caio, que se chama Quem Deita na Cama com Quem, ok? E eu vou pedir para vocês muita atenção, porque essa interpretação é complexa e ela vai precisar de um pouquinho mais de atenção de vocês. Ok, pessoal? Muito bem. Para a gente compreender essa interpretação, vamos voltar aos textos, né? Posso fazer uma pergunta só sobre a interpretação anterior? Só para me ver se eu entendi? Por favor. A palavra toevá, então ela é... Como que eu digo? Ela é usada como para se referir a sexo como meio de adoração. Sexo como um meio para atingir um fim, não como um fim em si mesmo. Exatamente. Seria isso? Exatamente. Agora, a palavra zimá, ela está se referindo... Se o autor tivesse usado essa palavra, ele estaria se referindo a isso que você acabou de falar. O sexo como um fim em si, né? Estaria reprovando esse ato por si só. Não interessa se é para isso ou para aquilo, não.
Esse ato é abominável por si só. Zimá. O autor não usa a palavra zimá. Ele usa a palavra toevá. Obrigado. Nada. Pessoal, vamos voltar lá no texto rapidinho, né? Veja que é interessante a gente perceber uma coisa. Essa partícula como que está presente... Alguém está com o microfone aberto aí, gente. Essa partícula como... Desculpa, fui eu. Ela está presente nos dois textos. Tanto o Levítico 18 quanto o Levítico 20. Porém, queridos, essa partícula como, né, que indica comparação, comparando ali como se fosse uma mulher, um homem como se fosse mulher, né, ela não existe no texto original. Eu posso fazer só um comentário sobre Toevá? Pode, por favor. Então, Toevá, ela também tem a questão dela ser uma impureza, mas não somente uma impureza, porque assim, abominação é a tradução que colocaram nas nossas Bíblias. Isso é uma tradução, mas ela pode ser entendida como impureza, mas não qualquer impureza. Essa impureza seria uma impureza ritualística. Não é impureza tipo comer animais impuros, carne de porco, coelho, que eram animais impuros. Mas essa impureza, toevá, abominação, que está na nossa Bíblia, toevá, é uma impureza especificamente ritualística. Né? Bom, é isso que eu aprendi, né? Não, perfeito. Perfeito. É o Heitor, né? É Heitor? Não, aqui é o Tiago. Tiago, desculpa. Confundi. Eu tenho um aluno, eu sou professor, né? Que se chama Sim. Heitor, me veio essa palavra, me veio o nome dele na cabeça. Tiago, Tudo perfeito. bem. Didática excelente. Perfeito. Toevá é exatamente isso que o Tiago falou, né? Voltando aqui para nossa linha de raciocínio, a partícula como, pessoal, que indica comparação, ela não existe no texto original. Então veja, né? Quem traduziu e colocou um como ali, traduziu dessa forma porque a pessoa entendeu que o texto estava falando sobre aquilo ali. Só que não existe essa partícula como no texto original. E só por não existir essa partícula como, muitos argumentos condenatórios, assim, eles já caem por terra. Porque se não existe a partícula como no texto original, isso mostra para nós que o texto não está comparando. O texto não está falando assim, como se fosse mulher. Não. Então tem alguma coisa aí para a gente decifrar, tem um mistério aí para a gente entender. Vamos dar uma olhadinha? Pessoal, Misabi Issa, eu não sei se estou pronunciando certo, eu sou estudante de teologia, mas eu ainda não tive essa matéria, tá, pessoal? Mas ali a primeira palavrinha lá, ela é uma expressão hebraica, né? Que aparece tanto no versículo 22 de Levítico 18, quanto no versículo 13 de Levítico 20, né? E essa expressão, ela é composta por duas palavrinhas. A primeira palavrinha, mulher, e a segunda palavrinha, né, é deitar-se, né, ou ter relações sexuais. Por quê? Veja, nesse contexto aqui, o deitar-se, ele tá próximo daquela palavrinha conhecer do hebraico, tá? Esse deitar-se aqui, ele tem uma conotação sexual, ok? Então, veja, essa palavra ela é formada por mulher e deitar-se, né? Lembrando que o deitar-se aqui tem conotação sexual. O conjunto dessa expressão, em uma tradução literal, né? A gente pode traduzir assim: leito de mulher ou lugar onde uma mulher se deita. E por que essa expressão ela é muito importante para a nossa interpretação?
dos 2 versículos em questão. Veja, né? O conjunto dessa expressão, ela forma lugar onde mulher se deita. Certo? Essa expressão, queridos, ela é um eufemismo para a relação sexual. Qual expressão? A expressão lugar onde mulher se deita. É um eufemismo para a relação sexual. Ok, pessoal? Lugar onde mulher se deita, sexo com essa mulher, será que é isso? Será que é isso que o texto está querendo dizer para gente? Vamos ver. Existe outra expressão, gente, dentro do Antigo Testamento, que é muito semelhante à expressão analisada anteriormente. Só que nesse caso é um homem, é a cama de um homem e não a cama de uma mulher. Nesse caso, é o leito de um homem e não o leito de uma mulher. Vamos ver Números 31 aqui, ó. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças e matai toda a mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Outro textinho ali de Juízes, ó. Porém, é isto que vocês vão fazer. A todo homem e a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. Então, veja. Aqui, nesses 2 textos, a palavra que está destacada em vermelho, né? Deitando-se, deitado, né? Esse verbo deitar, ele pode ser traduzido literalmente como lugar onde o homem se deita. Muito semelhante ao lugar onde mulher se deita, né? Muito semelhante. 15 minutos. Obrigado, Thiago. Então, veja, né? Esses dois textos aqui, de Números e de Juízes, obviamente que esse verbo deitar também tem uma conotação sexual. E veja, né? Ele pode ser traduzido literalmente da mesma maneira que aqueles 2 textos de Levítico. Só que no caso não é lugar onde mulher se deita. No caso aqui é um homem, lugar onde homem se deita. E veja, né? O texto de Juízes 21, ele deixa claro que existem mais de 2 pessoas envolvidas nesse ato sexual. A todo homem e a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. Vamos analisar melhor? Lugar onde o homem se deita. Conotação sexual. Sexo com esse homem, né? De acordo com esses textos aqui, né? Deitando-se com ele, com esse homem. E eu vou explicar de novo para fixar bem. Lugar onde o homem se deita, pessoal, é conotação sexual e indica sexo com esse homem, ok? Então, lugar onde o homem se deita, sexo com esse homem, correto? Lugar onde o homem se deita, sexo com esse homem. Lugar onde mulher se deita, sexo com essa mulher. Então, veja, né? Não te deitarás com um homem, esse como não existe, como se fosse mulher. É abominação. O deitarás, ele é lugar onde mulher se deita. Ou seja, sexo com essa mulher. Porém, isso é o que é vez de fazer. A todo homem e a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. O deitado aqui é lugar onde o homem se deita. Lugar onde o homem se deita indica sexo com esse homem. Lugar onde mulher se deita também indica sexo com essa mulher. Vamos analisar de uma forma mais gramatical aqui, para ficar um pouquinho mais didático. Vamos traduzir os 2 textos
Vamos traduzir, perdão. Vamos traduzir o texto de Levítico 18 e o texto de Levítico 20, que agora que eu vi que eu coloquei Juízes 21. Perdão, gente, é Levítico 20 ali embaixo, tá? Vamos traduzir literalmente, sem a partícula como, Levítico 18. Fica assim, ó. Não te deitarás em leito de mulher com um homem. É abominação. Já mudou o sentido da frase, né? Vamos traduzir literalmente o texto de Levítico 20? Porém, isso é o que é vez de fazer. A todo homem e a toda mulher que se houver deitado em leito de mulher com um homem, totalmente destruireis. Vocês entenderam que, primeiro, a partícula como, que indica comparação, não existe aqui, e a gente traduziu sem essa partícula, e deitar-se em leito de mulher indica conotação sexual, indica sexo com essa mulher. Então, olha que interessante. Na nossa tradução literal, os dois textos de Levítico, eles mudaram completamente o seu significado. Levítico 18. Não se deitarás em leito de mulher com um homem. É abominação. Queridos, no contexto de Levítico, não eram 2 pessoas em um ato sexual, mas 3 ou mais. Ficou claro, pessoal, para vocês? Porque eu sei que é complexo de entender essa interpretação. Ficou claro essa tradução? Pessoal? Du, você pode explicar de novo? Eu não entendi muito. Posso sim. Olha, aqui eu coloquei isso aqui para ficar um pouquinho mais didático. A gente viu que a partícula como, que indica comparação, aqui ó. Cadê? Ó. Essa partícula como em vermelho, né? Ela não existe no texto original. Essa partícula ela está comparando, né? Não te deite com um homem como se fosse uma mulher. Parece realmente que está falando de homossexualidade aqui. Só que essa partícula ela não existe, ok? Outro detalhe importante. A gente viu aqui no original que a expressão, né? O conjunto de expressão, tanto da primeira palavrinha, que é mulher, quanto da segunda, que é deitar-se, né? Forma a expressão leito de mulher, ou lugar onde mulher se deita. Ok? Essa expressão, ela tá no verbo deitar. Ok? Por exemplo, não te deitarás. A expressão no original, se a gente for traduzir literalmente, seria lugar onde mulher se deita. Ok? Agora, que a gente já sabe que a expressão lugar onde mulher se deita indica sexo com essa mulher e que a gente já sabe que a partícula como não existe, a gente vai traduzir de uma maneira literal o texto. Que daí ficou assim. Não te deitarás em leito de mulher com um homem. É abominação. Ou seja, não te deite com uma mulher com mais um homem. Isso é abominação. Então seria uma relação de poligamia? Exatamente. Entendi. Nesse contexto, sim. Edu? Entendi. Pode falar, Thiago. Então, eu acho que aí não seria nem poligamia, seria ritualístico mesmo, né? É uma proibição para não fazer parte do ritual pagão do povo, porque o texto aqui de 18 de Levíticos é toda uma proibição
que os povos pagãos faziam, né? E atitudes que eles faziam em relação que agora os judeus não poderiam se relacionar ritualisticamente no templo deles. Tanto que um versículo antes do 22 não entregue seu filho para ser sacrificado a Moloque, profanando o nome de Deus. Aí vem já em seguida, não se deite com um macho como se fosse... Não, perdão. Como se fosse com mulher. Então, é abominação. Isso aqui é toda uma questão para não se misturar com a religião cananeia na época, né? Ok. Eu falei ali antes que o texto está falando de poligamia, né? Eu quero me desculpar, porque assim, o conceito de poligamia não está aqui no texto, né? O texto está falando de 3 pessoas transando ao mesmo tempo ali, né? Um menage, né? É disso que o texto está falando. E isso que o Tiago acabou de falar também faz muito sentido e pode se encaixar perfeitamente nessa interpretação. Mas veja, dentro dessa interpretação aqui, no contexto de 3 pessoas ou mais num ato sexual, por que faz muito sentido? Pessoal, vou explicar para vocês. E aqui nessa interpretação, Tiago, pessoal, nessa interpretação não entra exatamente a questão da idolatria a outros deuses, tá? Na verdade, entra o contexto da terra, tá bom? E como é que funciona esse contexto? O contexto da herança da terra, pessoal. Pessoal, qual que era o contexto Falta do 5 povo? minutos. Falta 5 minutos? Perfeito. Sim. Gente, então vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar essa reunião, ok? E eu vou colocar um novo link lá no grupo. Eu vou esperar 2 minutos para todo mundo entrar, tá? Depois de 2 minutos eu vou fechar aqui para não receber mais ninguém, porque senão fica entrando gente atrasado e eu tenho que ficar saindo do slide e tudo isso está sendo gravado, tá, pessoal? Eu vou cancelar a reunião aqui e a gente já volta. Ok. Pessoal, qual que era o contexto do povo hebreu? Aqui mesmo no contexto do livro de Levítico. Pessoal, havia vários membros da família morando embaixo da mesma tenda, né? Era nora, era sogro, era avó, era mãe, era tia, tio, era sobrinho, era filho, era neto, era tudo junto debaixo da mesma tenda, pessoal. Então, queridos, dentro dessa interpretação, que fala que não eram 2 pessoas num ato sexual, mas 3, o texto, a gente entende que o texto, ele está falando de preservar a ordem social e de herança. Como assim, Du? Gente, tinha várias pessoas morando debaixo do mesmo teto, né? Se acontecesse de 2 caras transar com uma mulher, como que eles iam saber quem seria o pai? Né? Se essa mulher engravidasse, obviamente, né? Como que eles iam saber quem era o pai da criança? Pessoal, privar alguém da sua herança da terra, entendam isso. Privar alguém da sua herança da terra é privar da aliança. E privar da aliança é abominação. Ah, Du, mas por que apenas os homens são condenados e não as mulheres? Veja, numa sociedade patriarcal, os responsáveis por transmitir a herança dentro desse contexto eram os homens.
Portanto, os culpados são os homens e não as mulheres. Ficou claro, pessoal? Alguém Sim. quer que eu explique novamente? Muito bem, vamos dar continuidade então. Um resumo dessa interpretação, pessoal. Para quem não entendeu, essa é a chance. Deitar-se nos lugares onde deita a mulher pode significar 2 homens fazendo sexo com uma ou mais de uma mulher. Visto que a partícula como, ela não existe no texto original, então o texto não está comparando homem com mulher, ok? Na verdade, o que a gente viu, né? O verbo deitar no original é lugar onde mulher se deita, e a gente viu também que essa expressão, lugar onde mulher se deita, é um eufemismo para a relação sexual com essa mulher, né? Nesse sentido, pessoal, o texto ele está condenando aqui uma prática de orgia, né? Como qualquer sexo sem proteção, esse sexo ele poderia gerar um filho, né? E não haveria uma maneira de saber quem seria o pai dessa criança, gerando uma confusão social, pessoal. Uma confusão relacionada à herança desse filho. Como eu falei anteriormente, os homens, numa sociedade patriarcal, são os meios pelos quais a herança é transmitida. São eles que provocaram a impureza da terra com essa prática sexual que viola a justiça e o direito dessa transmissão, que viola o direito dessa herança da terra. Portanto, queridos, são eles e não as mulheres que devem ser punidos. Ficou claro, pessoal? Vocês estão muito tagarela hoje, hein? Vamos dar continuidade aqui, então. Aqui umas observações importantes para a gente já encerrar o nosso estudo de hoje, tá? Por que eu falei lá no início do estudo de possíveis interpretações? Porque, veja, não existe um consenso teológico sobre Levítico 18 e Levítico 20. Não existe, pessoal, um consenso acadêmico, teológico, sobre esses 2 textos. E eu tenho certeza que quem veio de uma igreja conservadora como eu, nunca ouviu do pastor, que amava usar esse texto para condenar a homossexualidade, que o texto de Levítico 18 e 20 não tem consenso no meio teológico. Na verdade, a gente sempre entendeu esse texto como uma verdade absoluta de que sim, esse texto condena a homossexualidade. Porém, queridos, existem outras alternativas de interpretação e que fazem muito mais sentido que sexo homoerótico. Até porque, queridos, veja, se o texto está condenando o sexo homoerótico por si só, por que ele não menciona o sexo entre mulheres? Queridos, existem interpretações melhores que a solução conservadora aqui, pessoal. Por exemplo, a interpretação que mais me convence desse texto é justamente a que a gente acabou de estudar, a da herança da terra. Porque, veja, a partícula como, né? Não te deite com homem como se fosse mulher. Esse como não existe no texto original. Então, isso já indica que ele não está fazendo uma comparação. Além disso, a gente pode perceber, tanto nesses 2 textos de Levítico, como naquele texto de Números e Juízes, que
lugar onde homem ou mulher se deita indica sexo tanto com esse homem quanto com essa mulher, dependendo ali se é um homem ou se é uma mulher, né? E por que esse ato, né, de um sexo entre mais de duas pessoas é uma abominação? Dentro da interpretação que a gente acabou de estudar. Porque iria gerar uma confusão na criança que provavelmente iria nascer dessa relação e eles não saberiam quem seria o pai dessa criança. E isso iria impedir a herança da terra, iria privar essa criança da sua herança, iria privar essa criança da aliança. E isso é abominação. Agora, queridos, que a gente já entendeu essas três possíveis interpretações, e agora que a gente já entendeu que não existe um consenso no meio teológico sobre esses dois textos, fica mais fácil. E fica mais leve e muito mais simples de você encarar esse texto. E sobre o consenso, pessoal, eu estou falando de academia, eu estou falando de consenso acadêmico, ok? Se você colocar 5 teólogos numa sala, provavelmente os 5 vão poder discordar desses dois textos. Vão poder ter visões diferentes sobre eles, né? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Sobre essa questão da homoafetividade, existe alguma referência na patrística, nos pais da igreja, eles comentando alguma coisa sobre esse assunto ou não? Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre os pais da igreja. A gente vai passar por eles quando a gente chegar nas cartas de Paulo. Mas sim, alguns pais da igreja entendiam que era pecado, a homossexualidade era um pecado, né? Eles entendiam que o pecado de Sodoma, a palavra sodomia, é uma referência para eles ao pecado da homossexualidade, né? Mas também é aquilo que eu falei, né? No estudo sobre Sodoma, no nosso estudo anterior. Existiu um momento da história em que a palavra sodomita, ela passou a ser empregada para se referir a homossexuais. Isso é o que a gente chama de pecado histórico. Um pecado que foi construído com o passar da história. E isso aconteceu com a igreja, né? Com os pais da igreja. Quando eu falo igreja, eu estou me referindo à igreja católica, né? Não estou me referindo lá à igreja primitiva, não. Respondi a tua pergunta? Sim, obrigado. Nada. Mas então, Du, se não existe um consenso no meio teológico sobre Levítico 18 e 20, como que a gente bate o martelo nisso? Pessoal, é muito simples. A gente bate o martelo nisso de uma vez por todas, utilizando Jesus como chave hermenêutica. E como que se utiliza Jesus como chave hermenêutica? Queridos, quando a gente utiliza Jesus como chave hermenêutica, Eu lembrei do Caio Fábio agora. Jesus, ele passa a ser o nosso filtro, ok? E no filtro de Jesus, nenhum tipo de injustiça, opressão, crueldade, ele passa. Quando a gente usa Jesus como filtro, a gente não perpetua violência, tanto simbólica quanto literal. Quando a gente utiliza Jesus como chave hermenêutica, queridos, a nossa teologia, ela gera libertação e não opressão. Em resumo, queridos, não existe consenso no meio teológico sobre esses dois textos. E é muito improvável que o texto esteja condenando o sexo homoerótico. E por quê? Existem, queridos, como eu já falei, interpretações que fazem mais sentido
quando a gente analisa o texto gramaticalmente e quando a gente leva em conta, né, em consideração o seu contexto, né? Portanto, gente, segundo as interpretações que nós acabamos de ver aqui, na qual esse estudo deposita sua confiança, ambos os textos de Levítico não abordam homossexualidade, né? Ou, se abordam, no caso da segunda interpretação, não condenam o sexo homoerótico por si só. Não existe uma condenação ética. Queridos, alguém tem alguma pergunta? Que a gente já vai encerrar, vamos fazer uma oração para encerrar. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Não? Então, Du, oi, pode falar. eu acho que é importante a gente ter essa visão do original e dessa palavra das palavras que você traz, porque de fato quando a gente vai ler a Bíblia literalmente, é o que a gente entende, né? Essa palavra como. Então, quando a gente pega de fato o original e quando a gente tem essa explanação, a gente fica a cabeça borbulhando de pensar que, meu Deus, como assim? Né? Explode a mente, né? Exato, exato. Então, acho que a aula tá mais quietinha, assim, né? Por conta, pelo menos por mim, da cabeça ficar borbulhando e pensando e tentando imaginar, porque se a gente lê de fato aquilo que está na minha Bíblia, é isso que eu entendo, que é pecado. Mas quando de fato você traz essa outra interpretação do original da palavra em si, né, das duas palavras que você usa, fica mais claro entender. Só que ainda assim, como você mesmo trouxe na sua fala, por sermos, né, de uma igreja conservadora, por pertencermos a um ambiente religioso nesse fato de que não pode abrir a mente para entender outra interpretação ou ver de outra forma, é assim e assim. Então, acho que fica mais fácil a gente conseguir entender, né, sobre esse assunto. Mas, de fato, ainda existe a cabeça borbulhando aqui. Explode a mente. Sim. Pessoal, falando sobre essas questões de tradução, que a Keuri, Kelly. que a Keuri trouxe pra gente, é importante a gente ter em mente que a tradução, pessoal, ela também, o tradutor, né, ele também tem um viés, né? Veja, por exemplo, esses dois textos que a gente acabou de estudar colocaram a partícula como ali, que não existe no original. Por quê? Porque o tradutor, na cabeça dele, ele acreditou que aquele texto talvez estivesse sim falando de dois homens fazendo sexo. E daí o que ele pensou? Eu vou traduzir de uma forma para que fique claro, né? Para que o meu leitor entenda que. Entende? Então, Como se fosse uma indução, né? entende? Eu vou induzir a entender dessa forma. Exatamente. E assim, nem sempre essa indução é do mal, né? Talvez na cabeça desse tradutor aquilo era verdade para ele, né? Mas assim, é o que você falou. Se a gente não tiver uma explanação, se a gente não correr atrás, se a gente não estudar um pouquinho mais a fundo, colocar uma lupa nesses textos, parece que é pecado mesmo, né? Mas quando você vai mais a fundo, investiga essa cortina, né? Essa venda que está nos nossos olhos, ela cai e a gente passa a ter uma visão com mais clareza das coisas, né? Alguém quer compartilhar mais alguma coisa, pessoal? Muito bem? Então vamos orar. Santo e poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Muito obrigado pelo dom da interpretação que o Senhor dá para cada um de nós, Pai. A gente entende que a revelação acontece quando há experiência contigo, Senhor. Tira da nossa mente discursos prontos e únicos que se auto-intitulam como verdades absolutas. Envia, Senhor, o teu Santo Espírito para iluminar a nossa mente, dia após dia.
e em todos os momentos em que lermos a Tua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para entendermos o que de fato a Bíblia quer nos dizer. Fica conosco e abençoa a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, queridos. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo estudo. Obrigada, Du. Até mais. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.